Os nossos pensamentos nos traem, já dizia o poeta. De fato, quando nós nos entregamos à futilidade da nossa mente, uma avalanche de imaginações perversas nos sobrevém, como imoralidades sexuais, corrupção, engano contra o nosso próximo, enfim, tudo que a nossa natureza decaída pode produzir. E isso vai fazendo com que destrua o nosso caráter. Mas todo aquele que recebeu a Cristo no coração e no interior deve se revestir do novo homem e se despir dessa natureza antiga para ter o pensamento renovado. A mensagem de hoje é sobre isso, renovar o pensamento. Você tem um minuto para Deus? Efésios capítulo 4, a partir do versículo 20 está escrito: Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. O apóstolo Paulo aqui, nesse texto, faz uma advertência aos irmãos da maneira antiga como eles viviam, que era na sua natureza decaída, naquilo que ele chama de velho homem, e é antes de conhecer a Cristo, onde toda a imaginação perversa que vinha de projetar as coisas para essa vida como todo tipo de imoralidade, todo tipo de impureza, todo tipo de corrupção contra o próximo também, de engano e mentira, da qual nós vivemos aprisionados, vivemos escravizados dessa forma. Mas a partir do momento que conhecemos a Cristo, conhecemos a graça e o amor de Deus e passamos a usufruir isso, então ele diz que nós devemos nos despir desse velho homem, dessa velha natureza, para ser renovado na mente, para ser renovado no pensamento e então agora entrar num novo caminho, uma nova maneira de viver, onde o pensamento é renovado, onde tudo que nós agora vamos viver faz parte de uma nova vida onde é algo mais alto, sublime. Ele chama isso até mesmo de pensar nas coisas do alto, porque as coisas antigas, que era a ira, o ciúme, as impurezas, as imoralidades sexuais, elas devem ser deixadas para trás. Elas não devem mais fazer parte da nossa vida. Agora nós devemos nos despir desse velho homem e começar a pensar naquilo que é do alto, aonde o amor, aonde o perdão, a misericórdia, a graça de Deus começa a fazer parte da nossa vida para algo superior e melhor. Assim, nós vamos crescendo e vamos frutificando numa vida espiritual, numa vida social, numa vida material, muito mais frutífica e muito mais superior. É assim que ele recomenda que os irmãos possam viver. Mas o grande problema de tudo isso é que se despir dessa natureza antiga, desse modo de pensar, não é muito fácil, porque exatamente essa natureza decaída, ela ainda está em nós, e para que nós possamos realmente viver essa nova vida em Cristo, é preciso deixar para trás isso, mas há uma batalha. O apóstolo Paulo mesmo chega a dizer que essas duas naturezas vivem em conflito o tempo todo, a natureza decaída e a nova vida em Cristo, para que a gente possa realmente vencer, para a gente possa prosseguir adiante. Mas todo aquele que está em Cristo, todo aquele que abriu o coração para Deus, ele pode conseguir tudo isso porque o Espírito de Deus está em nós. E essa é a vantagem que nós temos, como o apóstolo Paulo chama de o penhor, a garantia que nós temos é que o Espírito de Deus faz morada em nós. E foi isso que Jesus realmente falou aos discípulos, quando os discípulos estavam tristes e achavam que tudo ia acabar. Jesus disse: não se perturbem com isso, não se perturbem o coração de vocês, porque eu vou enviar o Consolador para ficar permanentemente com vocês. Esse Consolador amado é que faz essa transformação, é que faz com que realmente nós possamos
subir o nosso entendimento, o nosso pensamento ficar mais alto e não deixar que a natureza terrena, a natureza carnal nos domine. Então eu oro nesse dia para que Deus possa realmente continuar fazendo essa evolução em nós, espiritual, para que nós não sejamos levados por essa natureza velha, mas que nós possamos ser renovados no novo homem, numa nova maneira de pensar e pensar no alto. Não mentir mais, não usar de engano para com o nosso próximo. Aquele que se irava, não deixar o sol se pôr sobre a sua ira, mas não deixar-se dominado por essas emoções perversas e terríveis, mas que nós possamos realmente frutificar em graça e em amor para com o nosso Senhor. Que Deus possa fazer isso em cada coração, é o que eu peço a Deus que aconteça. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.